O conceito socioeclesiástico dos pequenos grupos. O conceito dos pequenos grupos remonta da antiguidade. O homem, primatamente, o pastor Dilon até riu aqui, falou que é negócio de macaco, mas primariamente, né? Originalmente é nômade. Inclusive, né, nossa igreja, né, ela tem um ministério nômade. Né? O senso de proteção levava-o a agrupar-se para iniciar uma aproximação a fim de garantir o conhecimento do desconhecido e assim harmonizar. Inicialmente, não pela unidade, sim pelo medo, não obstante pelo cuidado e muito mais pela certeza que não seria hostilizado pelo estranho novo, não é de se estranhar estranhar-se que o sinal universal do aperto de mão, como um sinal de amizade, originou-se na idade neolítica como uma prevenção que, ao segurar a mão do estranho, não haveria ataque. Ironicamente, hoje é o sinal de bem-vindo. A partir daí, o estranho tornava-se conhecido. O conhecido vinha a ser amigo. E de amigo tornava-se vizinho. De vizinho a vizinho, formava-se então um pequeno grupo. Um grupo formado tende a desenvolver-se em sua própria maneira de convivência social, que origina-se do comportamento neurolinguístico e ambiental de cada um. Assim, os que pensam iguais caminham juntos por muito tempo e alguns até a morte. Foi em cima desse contexto social que foram erigidas as grandes comunidades, onde as mesmas culminaram em megacidades. Da mesma maneira, toda a denominação evangélica e até outros grupos religiosos, sociais, iniciaram-se em uma casa, um local, um pequeno grupo. Você sabia que a grande empresa brasileira, a Gol, de aviação, né, foi fruto de uns rabiscos de guardanapo após um almoço em um pequeno grupo em um restaurante? Veja, o poder deste movimento que vem desde o período paleolítico conceitua-se no século XXI. Não é fantástico? Foram os pequenos grupos que deram base à teoria da sinergia, onde a soma das pequenas partes forma uma força maior. A grande pergunta que prende minha garganta, ao ponto de ferir o meu silêncio gritante, é: por que as denominações, algumas grandes hoje, esqueceram-se do lar, da casa, do início? Não é preciso entender de física quântica para compreender que essas denominações inicialmente tiveram seu gênese em um pequeno grupo, cresceram e depois abandonaram o plano original. Não entendo a resistência de se fazer algo que um dia foi realizado e foi responsável pelo surgimento daquela comunidade. O que mais choca-me é quando o pastor olha com desdém e diz: eu acho que isso aqui não funciona, eu acho que aqui não funciona, por aqui. Neste momento, deixo-o sem graça ao retrucar: ok, companheiro, sua igreja caiu do céu, prontinha, ou apareceu pronta. Então o pastor não sabe o que dizer e fica todo sem graça. Particularmente, quando o pastor wesleyano resiste a isso, está esquecendo-se da famosa reunião da ponte. Aquilo era ou não era um pequeno grupo? Sem dúvida. Começou ali, não foi? Foi ali ou não que se originou o parto da igreja metodista wesleyana, que agonizava há muito em sua chama pentecostal? E o que dizer do início da nossa igreja em Doutor Laureano, Rio de Janeiro, que, segundo o pastor Alcides, começou com um pequeno grupo que não possuía um salão, reuniam-se em um estábulo. Algumas vezes os irmãos tinham que limpar estercos dos cavalos para começar a reunião. Por que a gente esquece disso tão fácil e nos acomodamos em nossos aconchegos ministeriais? Por que funcionou em tantos lugares e só ali o lugar premiado não possui essa perspectiva? Amados, até Avon usa esse princípio. Linéia e eu mudamos para uma cidade do interior de São Paulo, precisamente Bom Jesus dos Perdões. E na primeira semana, minha esposa já estava convidada para uma reunião de mulheres da Avon. Imagine isso. Estamos perdendo de ganhar o bairro, a cidade, o Brasil, por conta das paredes que nos impedem de ver o modelo de Jerusalém e da igreja primitiva. Hoje os templos são bem-vindos e necessários, mas o zelo excessivo por este modelo de Nicéia não deve ofuscar o bom senso de redirecionar a igreja para o seu modelo original, os pequenos grupos, ou melhor, a eclesia que se reúne nas casas dos irmãos. Precisamos refletir, repensar e mudar o contexto do vem e ver para o ir de contar. Lembrando uma simples lição do pescador: o peixe está no mar. Mas infelizmente tem muitos pastores de igreja que estão esperando que o peixe, sem isca, dê um salto lá do mar para cair em terra no balde das quatro paredes. Houve um dia em que Jesus, ao perceber a grande multidão, e o mais desafiador é que ele precisava alimentar,
Não teve dúvida e nem pediu conselho. Solicitou que os discípulos organizassem a turba em pequenos grupos, de 50 a 100 pessoas. Resta alguma dúvida? Espero que não. Aí, a outra parte aqui embaixo. No capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia registra como surgiram os pequenos grupos. As pessoas idealizaram fazer uma torre, a famosa Torre de Babel, e com isso chegar ao céu. O Senhor não permitiu que isso acontecesse, não porque conseguiram tal objetivo, seria impossível, e sim pelo fato de que se concentrarem em um só local, quando a ordem era crescer, multiplicar e encher a terra. Então a Bíblia diz: desçamos e confundamos a língua deles. O pequeno grupo da eternidade desceu e iniciou a primeira ênfase dos pequenos grupos na terra. As pessoas não se entendiam e compreendiam alguns apenas, e eles começaram a ter dificuldade para continuar o projeto da torre. Foram identificando quem falava iguais a eles, e assim os pequenos grupos foram sendo formados pela primeira vez. Temo que muitas denominações busquem alcançar o céu em suas torres de Babéis particulares. E aí pode haver confusão, dispersão, divisão. Porque a ordem não é vir de ficar e ir de pregar. Os pequenos grupos são as ferramentas mais usadas para Deus propagar de casa em casa seu evangelho. Hoje, muitos que sofrem de igrejofobia, isso aqui existe hoje, né? Por tantas decepções que enfrentaram com líderes despreparados, fogem até do nome igreja. Entretanto, o pequeno grupo, a acessibilidade pode ser melhor. Esta pessoa pode encontrar outra pessoa que fale sua língua, e assim, sem dúvida, havendo identificação, haverá aproximação. Amém? Até aí tem outros aqui que... a última que é interessante, o retorno na página 5. O final, é um pedacinho só. O retorno da igreja para Jerusalém. Por ocasião da assunção de Cristo ao céu, os varões de branco desceram aos discípulos. Disseram: do mesmo modo que viste subir, do mesmo modo há de descer. Como viste subir, do mesmo modo há de descer. Jesus havia deixado uma igreja em Jerusalém, que além de usar os templos da época, quase sempre as sinagogas também estabelecia-se nas casas. Este foi o modelo de Jerusalém. Assim percebemos na palavra dos varões de branco uma profecia. Ele vem e quer encontrar do mesmo modelo deixado, sem alterações. Portanto, quando você participa de um pequeno grupo, está vivendo literalmente os dias de Atos, os primeiros passos da igreja primitiva. Então faz o seguinte: quer encontrar Jesus? Ou melhor, que Jesus encontre você, volta para Jerusalém, faça parte do pequeno grupo. Eu agradeço ao pastor Eliseu. Eu penso que essa visão está cada vez atingindo e ganhando os nossos corações e gerando o que é mais importante, que é paixão por isso. É uma coisa extremamente metodista, né, pastor Eliseu? Uma coisa bem wesleyana mesmo, no sentido mais estrito da expressão, porque faz parte da nossa herança, a sociedade dos pequenos grupos. E tem sido uma redescoberta para muita gente hoje. E nós, brasileiros, não podemos, logo nós, ficarmos sem utilizar uma ferramenta evangelística e de edificação tão importante. Eu estou vindo de uma igreja local, a qual estou deixando agora, mas graças a Deus, nas duas últimas nomeações da Cerrado São Lucas, nós pudemos experimentar, Nelson, minha esposa está aqui, o sucesso do GECEL no nosso ministério. Tem sido marcante como fonte de edificação, de aprendizado, de crescimento da igreja. Obrigado, pastor Eliseu. Vamos orar? Ele está se redimindo mais. Bem lembrado, bem lembrado. Ele era para ter gravado a palestra, mas teve um problema técnico, então ele veio cobrir agora aqui. Obrigado, meu. Esta